Prezados amigos, irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Meu nome é Levi Saraiva Moura, sou evangelista da Assembleia de Deus em Vila Velha, Espírito Santo. Meu pastor presidente é Oscar Domingo de Moura, presidente da Convenção Cadeeso do Espírito Santo. Venho através deste vídeo contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. Quando eu era adolescente, eu acompanhava minha mãe, a saudosa Maria de Paula Moura, para a igreja, em Jardim América, Cariacica, Espírito Santo. Mas não demonstrava interesse em servir a Deus, pensava somente nas coisas que o mundo oferece. Eu vi estampado no rosto de minha mãe as lágrimas que desciam e molhavam seu rosto, ansiosa para que eu aceitasse Jesus como meu Salvador. E eu, com o coração endurecido, sempre balançava a cabeça dizendo não. Quando completei 22 anos, ingressei na Companhia Vale do Rio Doce e fui trabalhar em Minas Gerais, e meu irmão, pastor Oscar, me deu uma Bíblia para ler. Nesse interim de tempo, minha mãe foi acometida de câncer no pulmão, o que ocasionou uma tristeza muito grande no meu interior. Haja visto que ela sempre foi minha incentivadora nos estudos, como mãe e na conclusão final do meu emprego na Companhia Vale do Rio Doce. Passado algum tempo depois, o estado de saúde da minha mãe piorou. Eu desci para a Vitória para ver se conseguia, com o chefe da companhia, fazer uma transferência do meu local de trabalho, para ficar mais perto da minha querida mãezinha. Chegando na presença do mesmo, eu e minha mãe mostrei para ele a condição de saúde que ela se encontrava. Inclusive a mesma chorou na presença. Ele mandou que eu retornasse para Minas, que ele iria mandar imediatamente minha transferência. Fato esse que não aconteceu, não recebi a mesma prometida. Passado algum tempo, minha mãe foi a óbito e entrei em desespero, haja visto que eu amava muito. Na cidade de Oliveira Castro, Minas Gerais, comecei a ler a Bíblia que meu irmão me dera. Comecei a lembrar dos tempos que ia na igreja com minha mãezinha. Uma certa noite, depois que minha mãe falecera, tive um sonho. Nesse sonho eu vi minha mãe toda formosa, com um ar de felicidade total, vestida de branco, e observei que tinha um varão todo de branco ao seu lado. E observei também que existia uma grande separação entre mim e eles. E eu gritava para minha mãe, para que eu pudesse abraçá-la. Mas o varão que estava ao seu lado falou comigo: se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, você nunca poderá rever sua mãe. Fato esse que acabei acordando e fiquei muito triste por não ter podido abraçar no sonho a minha mãe. Passado algum tempo depois, eu resolvi deixar a Companhia Vale do Rio Doce por 2 motivos: por estar longe de minha terra natal e pela negligência do chefe não ter cumprido a promessa de enviar minha carta de transferência para poder ficar perto da minha mãe. Enquanto ela vivia, comentando isso com meu irmão, pastor Oscar Moura, ele me deu conselhos para que não deixasse a companhia, haja visto que eu já tinha ajudado a minha mãe e ela já estava descansando com Cristo, e eu precisava cuidar de minha vida, o que eu não aceitei. Estava aborrecido e resoluto na minha decisão de vir embora para Vitória, Espírito Santo. Chegando em Vitória, depois de ter pedido demissão da Companhia Vale do Rio Doce, um dia estava em minha residência em Jardim América, Cariacica. Meu irmão Nilze, em saudosa memória, me convidou para ir na oração do Aribiri, Vila Velha. Fato esse que aceitei em acompanhá-lo. Chegando na igreja, eu observei que a mesma estava bastante cheia, a oração das 15 horas, presidida pelo abençoado pastor Mário de Souza Santos. Cheguei e fui logo ajoelhar. Nesse momento, enquanto eu refleti e lembrava da minha mãe, dos tempos
em que eu acompanhava mesmo na igreja, comecei a sentir um desejo de entrar naquele caminho. Enquanto estava pensando, Deus usou a boca do abençoado pastor Mário Souza e ele profetizou para mim da seguinte forma: eis, homem, vi um desejo em você para entrar nesse caminho, mas eu te aconselho, homem, não entre nesse caminho agora, porque tu não vais aguentar as lutas que hão de vir sobre ti, mas deixa para o final do ano que eu vou te chamar. Isso foi em julho de 1974. Eu fiquei maravilhado de ter recebido a voz do Espírito Santo que falava comigo. Saindo daquela abençoada oração, meu irmão Nilson ainda comentou comigo: Levi, você é abençoado. Deus falou para você. Eu disse sim. Depois disso, continuei com a mesma vida que levava, frequentando as praias, bebia cerveja, jogava bola, que eu mais gostava, muito namorador, praticamente esqueci daquela profecia. Mas Deus não havia esquecido. Deus é fiel em suas promessas. Chegando no final do ano, 29 de dezembro de 1974, conforme Deus havia falado, no final do ano, estava eu em minha casa em Jardim América, Cariacica. Meus amigos estavam lá de fora me esperando para jogar bola na biquinha e eu havia mandado eles me esperarem. Nesse interim, já de calção e sem camisa, quando fui atravessar um portal que havia na minha casa para dar acesso à rua, eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo, que falava assim, repetindo em ecos: hoje eu estou te chamando, hoje eu estou te chamando. Fato esse que comecei a tremer e comecei a sentir uma coisa maravilhosa que antes nunca tinha sentido. Voltei para meu quarto, mudei minha roupa com alegria sem fim e continuava a sentir a presença de Deus. Subi em direção à casa de minha irmã Nair, mais conhecida por Santa, mulher abençoada de Deus. Quando cheguei em sua casa, minha irmã estava lendo a Bíblia. E eu falei para ela: Santa, eu queria que você fosse comigo lá na oração do Aribiri. Deus está me chamando e eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. O rosto de minha irmã brilhou naquele momento e ela foi comigo na igreja. Chegando lá, minha irmã foi para o lado das irmãs e eu fiquei do outro lado, com meus joelhos dobrados, orando e pedindo a Deus força para entrar naquele caminho. De repente o diabo, nosso adversário, se aproximou e começou a passar uma fita na minha mente, dizendo que eu seria bobo de entrar naquele caminho, dizendo também que eu iria perder minha juventude na igreja, deixar todas as bandejas do mundo. Nesse momento eu já estava me enfraquecendo por aquelas palavras malignas, mas em dado momento minha irmã veio orientada pelo Espírito Santo e disse: Levi, não dês ouvido ao diabo, vamos lá aceitar a Jesus. Fato este praticamente me deu uma injeção de ânimo e eu fui. E o pastor Mário Souza me fez o apelo e eu aceitei ao meu Jesus com os dois braços levantados para o céu. E caiu aquele fardo pesado na minha alma e hoje compartilho da presença do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Muitas bênçãos tenho recebido do nosso bondoso Deus. Amigos, finalizando esse testemunho, creio que Deus já está trabalhando em sua vida, como trabalhou na minha. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para você. Isaías capítulo 55, o verso 6, que nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe a você, meu amigo, e toda a sua família. Amém.